Estamos no ar para mais uma live do Sala Crítica. Hoje a nossa live aí tem um convidado especial, que é o Zé Vitor Castiel, ator gaúcho, que rompeu as barreiras aí do Rio Grande do Sul e acabou fazendo sucesso aí no Brasil afora. Grande nome aqui da TV, do cinema gaúcho, do teatro também, muito. E em seguidinha ele está chegando aí na nossa live para a gente bater um papo aí. Não reparem o cabelo, né? O cabelo tá terrível por motivos de quarentena, né? A gente não sai de casa e o cabelo vai crescendo e a gente vai deixando, né? Deixa eu só avisar aqui o Zé Vitor que a gente já começou e vamos bater este papo aí que com certeza vai ser divertidíssimo. Deixa eu só avisar ele aqui. Eu boto o celular em cima do notebook, não sei porquê, e aí depois eu não consigo digitar direito, né? Mas vamos lá. Deixa eu avisar ele aqui que a gente começou. E esperar ele chegar aí. O Gilbert Ferreira da Silva já deu um oi. Tá chegando o pessoal aí na live. E ele está chegando aí pra gente bater este papo. Espera aí. Vamos ver. Leonardo Guterres está aí também, dando oi. Deixa eu só ver aqui. Aí, apareceu aqui. Vou colocar ele na conversa. Vamos lá. Começo da nossa live de sábado. E aí está o homem, Zé Vitor Castiel, com a gente. Fala, garoto. Tudo bem? Que prazer te ter aqui no Sala Crítica. Prazer é todo meu, velho. Prazer é todo meu. Gente que te acompanha aí há tanto tempo já, poder bater esse papo aí é uma grande satisfação pra gente. Igualmente, pra mim também. Que legal. E, Zé Vitor, antes da gente começar, o que anda fazendo aí nessa quarentena? O que anda fazendo para passar o tempo? Olha, na verdade, eu sempre fui um cara meio workaholic, né? Então, passar tempo para mim é trabalho. Eu gosto de trabalhar. Então, na verdade, o que aconteceu foi que eu voltei de Nova York no dia 28 de fevereiro. Aqui ainda não se falava muito nas questões de infectações de coronavírus e tudo mais. Inclusive teve um Grenal logo depois, né? Que foi uma coisa que aglomerou um monte de gente e tal. Mas eu, quando cheguei dos Estados Unidos, já tinha sentido, numa conexão que eu fiz lá dentro dos Estados Unidos mesmo, um certo cuidado com as coisas. Então, a minha esposa, ela é psicanalista, ela providenciou imediatamente trazer as coisas do consultório e montar um consultório que fosse isolado acusticamente aqui em casa, né, para que ela pudesse atender os pacientes online. E eu também fui até a produtora e repatriei todo o meu estúdio de áudio para cá, para poder continuar fazendo meus trabalhos aqui, né? Bom, e a partir daí começamos a trabalhar e montei eu tenho um estúdio no último andar aqui da minha casa, e com o meu filho, que já é meu sócio também no Porto Verão Alegre, junto com o Robert Rogério Beretta, nós montamos um escritório e começamos a pensar no que a gente podia fazer para se incomodar, né? Tinha que se incomodar de alguma maneira, né? E aí, lá em março, tivemos a ideia, então, de fazer o tal do Cine Drive-In, né? Então, nos juntamos com a empresa dele, do meu filho, da minha filha, que é a Voga Produções, junto com a Mezanino Produções, junto com a Mezanino, que é a produtora do Porto Verão Alegre, e mais duas outras produtoras, a Gana Produções e a Lora Produções, que fizeram, respectivamente, a Lora fez a curadoria dos filmes, a Gana fez toda a parte de produção, a Voga fez a parte de comunicação e a Mezanino, através do meu filho, a parte de comercialização. E montamos, então, nos associamos à DVB e à Joga Engenharia e montamos um drive-in ali no terreno
da DVB e que ficou 3 semanas em cartaz, fazendo muito sucesso. Que legal. Ao final dessas 3 semanas, bom, eu não conhecia o drive-in, fiquei trancado em casa, né? Eles todos fazendo esse trabalho e eu de Rainha Elizabeth, né? Só Não, mas foi para uma. completar. E ao Aham. final das 3 semanas, então, depois da gente ter aprendido bem como se dominava as questões de protocolos de higiene, de cuidados com saúde, os protocolos de recomendação médicas, higiênicas e governamentais, nós agora transformamos aquele local em parque drive-in. Então, ele não faz só cinema, ele agora faz todo tipo de atividade que se pode fazer embarcado num carro. Recentemente, agora, tivemos o lançamento de um projeto imobiliário, então é muito bacana, os caras da construtora no palco, utilizando a tela como digamos assim, uma bengala para apresentar o projeto, e embarcados centenas e centenas de corretores de imóveis, colaboradores e tal. E ali naquele lugar dá para fazer de tudo. A gente tem feito de festa de aniversário até teve um que foi engraçado. O que foi esses dias? Foi a festa de aniversário e tudo, palestra, show, tudo. Então aquilo lá virou o Parque Drive-In, né? Enquanto houver a pandemia. Que demais, que demais. É uma iniciativa interessante porque as pessoas trancadas dentro de casa querem poder ainda aproveitar de uma certa forma, né? Então, muito legal. Eu até fui convidado para ir numa das exibições do Cine Drive-In, não consegui ir, por motivos de não ter carro, mas a ideia é muito legal mesmo, muito bacana tipo, super importante, né, neste momento. Mas, Zé Vitor, quero te perguntar, agora, indo mais para a tua área de atuação, né? Quero saber o que te levou a procurar atuar, o que te levou a carreira de ator? Puxa vida, essa é uma pergunta que remonta a priscas eras, né? Eu poderia começar assim: I was born. Na verdade, o que aconteceu foi que eu fazia. Vou tentar sintetizar e ser o mais objetivo possível, né? Eu Uhum. fazia teatro amador já no colégio que eu frequentava, que era o Colégio Farroupilha, em Porto Alegre, né? Desde os meus 11, 12 anos de idade. Ali eu montei um grupo amador e, na hora de optar por uma carreira profissional, era uma época de extrema repressão política, né? 74, 75, 76. Era uma época de repressão política, digamos assim, rude, né? E então, junto com a repressão, sempre vem, né, junto digamos assim, com as ideias de repressão, sempre vem as ideias de preconceito, né? E isso, na cabeça de um menino de 16 anos, era fatal. Então, o preconceito me invadiu e eu fui fazer a faculdade de Direito, em vez de fazer a faculdade na época era o CAD, Curso de Arte Dramática da URGS, né? Por uma questão absolutamente de preconceito meu, né? Não da minha família, nem de ninguém, porque minha família era uma família que já dominava bem essa vida de artista, né? Tem um tio que faleceu há uns 3 anos, que foi um dos grandes diretores de teatro do Brasil, Antônio Abujanra. Então eu passei a minha infância e a adolescência inteira indo a São Paulo e ele me levava ao teatro junto com ele. Então eu passei essa época da minha vida, que é uma época em que a gente está tentando buscar digamos assim, buscar um caminho, né? Eu passei essa época da minha vida inteira assistindo dos bastidores, porque eu era menor e em repressão eu não poderia entrar no teatro, né? Assistindo os maiores e as melhores atrizes e atores do Brasil, os melhores e as melhores diretoras e diretores do Brasil, das coxias dos teatros de São Paulo. E isso fez com que eu me apaixonasse perdidamente pelo teatro de uma maneira muito genuína, porque quem conhece um backstage, quem conhece um teatro por trás, não pela frente, sabe que aquele é um local sujo, cheio de prego. As pessoas, quando saem para trocar de roupa, elas saem
correndo, esbaforidas, mal-humoradas, né? E eu ali, gordinho, sentadinho, assistindo, numa cadeirinha, vendo tudo aquilo. Então, vi tudo que possa se imaginar de clássico daquela época, digamos, de 74 a 88, 89, eu assisti dessa maneira. Bom, mas quando eu me formei em Direito, eu fui fazer a Escola Superior da Magistratura. Imagina que eu poderia ser um juiz hoje, né? Mas aí eu percebi que eu realmente não gostava daquilo, apesar de reconhecer a grande importância que a Faculdade de Direito me trouxe, né? Principalmente em termos de saber respeitar preceitos constitucionais, de saber entender que uma pessoa não pode ser julgada sem que antes... uma pessoa não pode ser condenada sem que antes tenha sido julgada, né? Me deu uma cancha muito grande frequentar a Faculdade de Direito, e eu a frequentei com muita seriedade, diga-se de passagem, mas mesmo já na faculdade eu comecei então a buscar uma maneira de me profissionalizar como ator. Isso aconteceu, eu me profissionalizei como ator, considero já tarde, né? Já tinha 21 ou 22 anos, né? E me especializei em direito autoral, né? Fui fazer uma aventura, aos 22 anos, fazer uma aventura na Europa, sozinho. Naquela época, eu falo sozinho, as pessoas devem rir, porque naquela época não existia nenhuma comunicação, né? O máximo que se conseguia era um orelhão com orelhão também, as pessoas não sabem o que é, né? Mas orelhão telefone público, né? Que não tinha tecla, tinha disco, que as pessoas também não sabem o que é. E para se comunicar com o Brasil era um inferno, era uma loucura, e eu passei muito tempo, assim, quase um ano na Europa, fazendo uma aventura mesmo, né? E quando voltei, já voltei impregnado pela ideia de que eu realmente, o direito para mim, ele estava fadado, né, a ficar em segundo, depois terceiro, depois quarto, e hoje 55º lugar, né? Então, foi assim, resumindo, foi assim que o bichinho do Ram me pegou, né? Na verdade, é uma coisa muito, muito orgânica minha, é uma coisa que eu sempre quis fazer, e eu fui atrás disso de uma maneira muito obstinada, embora de uma maneira errada, né? Eu sinto muita falta hoje, na verdade, de uma noção teórica mais apurada, né? Eu sou um cara hoje, um ator completamente, digamos assim, passional, né? E é por isso que talvez eu seja tão obediente aos meus diretores e diretoras, né? Eu tenho uma passagem muito engraçada. Eu estava indicado ao Prêmio Açorianos por um espetáculo chamado Negócio Chamado Família, do Júlio Conte. E durante um final de espetáculo, o Júlio Conte, que quem não lembra, é o autor e diretor do grande Bailei na Curva, o maior clássico do teatro gaúcho, um dos maiores clássicos do teatro brasileiro, né? Ele me puxou e estava puto, ele disse: Zé, porra, me desobedece de vez em quando. Às vezes a bola está picando e tu não chuta. Então, eu talvez essa deficiência, assim, eu tenha carregado muito ao longo da minha vida de ator, em função de não ter aquela coisa básica da teoria, que é muito importante, né? Uhum. Não, perfeito. A Kiane está dizendo aqui, não sabia que era sobrinho do eu não consigo Abujan. pronunciar direito. Abu Janra. Eu sempre me atrapalho. O Antônio Abujan, ele foi casado, os dois já são falecidos, com a tia Belinha, irmã da minha mãe. Então ele era meu tio de verdade, mesmo. Ela está dizendo aqui que está explicado que está no sangue a arte. Isso. E se ela olhar para o meu primo André, que é guitarrista, André Abujan, ela vai ver que somos muito parecidos, né? O André Abujan, que é guitarrista, é considerado um dos 20 melhores guitarristas do mundo, né? É o cara do Karnak, é o cara dos homens das mulheres negras, é um cara que já fez trilha para filme do Tarantino, é um cara espetacular. Quem quiser procurar o André Abu
no Instagram vai ver, ele faz lives e tal. É um super músico, né? Quem olhar para a cara dele vai ver que nós somos primos irmãos mesmo, porque nós somos muito parecidos. Tá no Que sangue. demais, que demais. Ah, o Paquiderme Punk, um parceirão nosso aí que faz uns quadrinhos muito legais, eles comentaram aqui: como estão os planos para o Porto Verão Alegre 2021? Aham. Bom, enfim, eu acho que é isso que eu ia chegar. Quer dizer, além de trabalhar Uhum. como ator, eu passei a me autoproduzir, né? Principalmente no teatro, quando eu constatei que para caras com o meu tipo físico não haveria protagonismo na televisão nem no cinema, quer dizer, dificilmente algum diretor me chamaria para ser protagonista de um filme ou protagonista de uma novela ou de uma minissérie, em função do meu physique de rôle, né? Uhum. Eu comecei a me autoproduzir. Então eu produzi. Então no teatro eu sempre sou protagonista porque sou eu o produtor. Respondendo, Vantagens, né? Vantagens. respondendo ao qual é o nome dele? É o Paquiderme Punk. O Paquiderme Punk. Respondendo, cara, vai. Então eu aprendi muito cedo, sendo produtor, que as coisas se planejam com muita antecedência. Então haverá Porto Verão Alegre, claro, e está super planejado no plano A, B e C. Né? Então nós teremos, se por acaso essa desgraçada dessa pandemia nos abandonar a tempo das pessoas assimilarem, ou terem a coragem, né? Porque hoje nenhum de nós tem, de se aglomerar dentro de um teatro, ele será de uma maneira. E além desse temor da aglomeração, ainda vai estar o luto, né? Das milhares de pessoas, de vidas que estão sendo perdidas aí em função dessa pandemia. Ele vai ser como sempre foi. Se a gente sentir que as pessoas não estão conseguindo se livrar ainda desse temor, ele será feito em palcos ao ar livre pela cidade. E a terceira opção ainda é palcos ao ar livre itinerantes pela cidade. Quer dizer, eles não obedecerão um lugar só. Então nós temos a pretensão de tentar ocupar a cidade com arte, e vai ser de uma maneira um pouco diferente, porque no Porto Verão todos os digamos, eventos de teatro eles são pagos, né? Então nós vamos partir aí para um esquema de fazer coisas mais gratuitas, né? Que as pessoas consigam ficar mais ao ar livre ou mais distanciadas, mas curtindo o Porto Verão. Certamente ele não iniciará no início de janeiro. Nós vamos retardá-lo, até porque será um momento provavelmente de aulas, né? Ninguém vai ter férias de verão esse ano, Sim. com esse recolhimento que está acontecendo agora, com esse isolamento agora, e a impossibilidade das crianças, das pessoas poderem frequentar aulas presenciais. É óbvio que no verão elas vão estar estudando e a gente então vai retardar o início do Porto Verão Alegre para que então todo mundo fique, digamos, imbuído do espírito de absorver cultura, de absorver artes cênicas, até porque nós temos uma grande responsabilidade, né? Que é de empregar hoje mais de 1.500 trabalhadores em artes, né? E nós não podemos deixar mais essas pessoas na situação de vulnerabilidade que elas estão. Então eu diria para o Paquiderme assim, ó, se tu é frequentador do Porto Verão Alegre, fica tranquilo, porque ele vai ser muito legal e muito criativo. E eu sempre acreditei nisso. Eu acho que contra os percalços, nada é melhor do que a criatividade. Show de bola. Show de bola. O Guilherme Suman tá dizendo: além de talentoso, é colorado dos bons esse Zé. Baita abraço, guris. O Eu sou. Guilherme Suman, que vocês fizeram. Fizemos A uma série chamada Chuteira Preta. O Guilherme é terapia. um amor. Eu adoro ele e o irmão dele. O irmão dele também. São O pessoas, Thiago também. são pessoas muito queridas. Mas com o Suman a gente trabalhou junto numa série chamada Chuteira Preta, né?
que na verdade é uma série que está no streaming da Amazon e os americanos mudaram para Dark Soccer. Então, convido todo mundo a entrar no streaming da Amazon Prime Video e procurar por Dark Soccer. Lá vai estar a nossa primeira temporada e a segunda aí aguarda que a ciência se movimente e consiga uma vacina para o Covid-19 e que a gente possa, então, gravar já a segunda temporada do Dark Soccer ou Chuteira Preta, como foi o caso Que demais. do trabalho que nós fizemos juntos. Eu nem sabia que ia ter uma segunda temporada já. É uma série que eu ainda não consegui assistir, mas eu estou muito interessado em ver. A gente noticiou o trailer, enfim, no coletiva.net, onde eu trabalho também. E fiquei muito interessado e eu pretendo assistir bastante essa série, porque realmente tem um tema muito, muito interessante. Tu sabe que tem uma coisa interessante, né? Desculpa te interromper, né? Não sei Capaz? se tu ia fazer algum raciocínio e eu te interrompi, mas tem uma coisa muito Não. interessante. Tá. Tinha uma coisa muito interessante nessa série que é o Falcão, que é o cara que é o iluminador, né? Que é o cara que é o diretor de fotografia. Ele é um cara que mora nos Estados Unidos há muitos anos e hoje, se não me engano, ele é diretor de fotografia da Pixar ou da Disney, eu não tenho certeza. Quer dizer, o cara é fodão mesmo. E ele optou nessa série em fazer uma coisa inédita, que nunca tinha me acontecido, que facilita muito as gravações, por um lado, e é muito arriscado para quem vai exibir depois, que é não usar luz que não seja a do local. Né? Então, se, por exemplo, no local tem um abajur, com uma luz fraca, a cena vai ser feita com esse abajur, com essa luz fraca. Né? E eu acho isso, empresta uma atmosfera soturna para a série, que eu acho sensacional. Acho muito bacana. Que demais, que demais. O Luiz Felipe tá dando boa noite, né? E dizendo, Zé Vitor, teve a oportunidade de interpretar Shakespeare ou Hamlet? Ainda não. Dá, não. Interpretar o Hamlet do Shakespeare, isso que ele está perguntando, né? Ou alguma obra desses gênios, ele Uma obra, complementou a do pergunta. Shakespeare ou o Hamlet do Shakespeare. Bom, enfim, não, mas eu tô aqui no meu quarto, sentado, e eu quero mostrar que não é mentira, né? É ao vivo, né? O que eu estava lendo agora, nesse momento, antes de tu me chamar. Ah, mas olha aí. Tá? Eu encontrei essa preciosidade aqui, que é um Hamlet. Deixa eu ver, tá enxergando aí um Hamlet. Aham. Só que ele é chinês, né? E ele é em quadrinhos. Olha Que que coincidência. demais, cara. Muita gente vai dizer que nós combinamos, né? Mas eu vou até te mostrar como é que é o meu esqueminha aqui, ó. Não sei se tu consegue enxergar ó, Aham. o que tem de livros ali. Eu estou sentado numa cadeira no meu quarto aqui, e aqui é o meu lugar de reflexão e de leitura e tal. Eu tenho uma biblioteca, mas eu gosto de ficar sentadinho aqui, numa boa. E, bom, enfim, eu estava lendo isso. Então, eu nunca fiz um Shakespeare na vida. Até o Tiago Lacerda, que é muito meu amigo, é um cara que já fez uns 3 ou 4, né? E ele me diz, porra, Zé, tem que fazer, nós temos que fazer. E eu, então, agora, questão de uma semana, comecei a tentar me aprofundar mais na obra, né? Para ver aonde eu poderia me encaixar e se eu ainda tenho condições enfim, de assimilar uma coisa shakespeariana. Acho bacana. Tentar, Com certeza. vou continuar tentando. Mas foi muita coincidência, eu mostrei isso aqui ao vivo, na hora. Que demais, que demais. Um O abraço Guilherme para Suman tá o dizendo. Fernando. O Guilherme Suman tá dizendo que o Chuteira Preta foi com o Thiago Suman. Com ele foi a cabeça de Gumercindo Saraiva, do nosso querido Tabajara Ruas. É verdade, cara. Olha aqui, ó. Depois que eu falei, eu me lembrei. O Thiago fez uma participação no Chuteira Preta como narrador, né? E o Guilherme trabalhou comigo no cinema, no filme do Tabajara Ruas, na cabeça do Gumercindo Saraiva, que é um grande filme, na minha opinião.
né? Quem não viu ainda, que dê um jeito de ver, até pediria para o Suma dizer aí aonde uma nova plataforma que o cara paga lá, sei lá, 3, 4, 5 reais e recebe o filme, que não é um streaming fixo, né? Uhum. E esse filme, A Cabeça de Gumercindo Saraiva, tá lá. É um filme que conta a história da Guerra Fratricida no Rio Grande do Sul, do início do século, e um soldado ele é incumbido de ir a um determinado lugar para comprovar que tinham matado o líder dos chimangos, dos maragatos, desculpe, o Gumercindo Saraiva, que essa é uma guerra que as pessoas, se puderem se informar, os gaúchos se degolavam, era uma guerra entre irmãos, e a forma de matar era a degola, né? E esse cara é incumbido de buscar a cabeça do líder maragato e trazer ao Palácio Piratini, né? E não há nenhum spoiler nisso, tá? Isso é só... e então é a saga desse soldado indo atrás de trazer ao governador não, na época era o presidente do estado do Rio Grande do Sul, a cabeça do Gumercindo Saraiva. É uma grande obra do Tabajara Ruas e foi ali que, onde eu trabalhei com o Suma. Ele tem toda a razão, desculpa, cara, a minha cabeça tá às vezes falha, desculpa mesmo. Foi o último trabalho também do nosso querido Leonardo Machado, né? Que entregou ali esse filme e o Legalidade, saíram quase bem próximos um do outro. E agora, falando um pouquinho mais das tuas obras aí. Desculpa interromper, falar um pouquinho do Leozinho, né? O Leozinho é um cara tão necessário na vida da gente, né? Porque normalmente quando uma pessoa morre, passa um tempo e passou, né? Fica o legado, mas o Léo já morreu há um bom tempo e não há dia que eu não me lembre dele. Não há um dia sequer, desde a morte do Léo, que eu não me lembro dele. Que eu me recordo muito do Léo, fizemos muito trabalho juntos, nós éramos amigos fraternos, ele me recebeu, ele morava no Rio de Janeiro quando eu fui fazer meu primeiro trabalho, que eu tinha que morar lá, me sentia muito solitário, ele me acolheu muito, né? Mas a última lembrança que eu tenho real do Léo, assim, numa convivência não de trabalho, foi lá na fazenda dele, em Bagé. Nós estávamos andando a cavalo e a minha esposa e o Léo foram para um outro lado a cavalo. Assim. Subiram uma coxilha e eu vi que eles ficaram com os cavalos parados ali e tal. E eu fui cavalgado do outro lado, uma fazenda muito bonita em Bagé. E quando eles voltaram, eu perguntei, mas por que vocês ficaram parados olhando lá? E assim, não, ele foi me mostrar o lago, a sanga, o açude, e me disse que ali ele iria construir uma casa para ele, né? E eu fiquei muito emocionado quando eu soube depois que as cinzas dele foram jogadas ali naquele açude. Então o Leozinho é um cara que faz muita falta e eu penso nele diariamente, é uma coisa impressionante. São dois amigos que eu perdi e que eu penso diariamente. Um é ele e o outro é o Renato Sirotsky, que morreu já há mais tempo, mas que era meu grande amigo. O Leonardo Machado, sempre que a gente conversa com algumas pessoas, é sempre grandes histórias, sempre parecia ser uma pessoa muito, muito incrível, assim mesmo. Semana passada eu fiz uma live com o Zé Cabrito, que dirigiu ele em Legalidade, né? E as histórias são sempre muito, muito emocionantes, assim, e eu acredito que todo mundo que pôde conviver com o Leonardo Machado realmente vai carregar ele para sempre, né? Mas, enfim. Zé Vitor, como é que foi romper? Tu falou que foi trabalhar no Rio de Janeiro, né? Como é que foi romper essa barreira aqui do Rio Grande do Sul e trabalhar em novelas da Globo para o Brasil inteiro te assistir? Primeiro, assim, ó, eu não acho que seja uma barreira a ser rompida, né? O que eu acho é que quando no meu caso, vou falar do meu caso, né? O meu caso eu sou um cara que quer ser ator, né? Eu quero passar o resto da vida fazendo isso, porque hoje em dia é a única coisa que eu sei fazer. Eu não estou dizendo que eu sei fazer bem, mas é a única coisa que eu sei fazer, que é atuar e empreender na área da cultura, que é o que eu sei fazer.
E no meu caso aconteceu de uma maneira muito assim, como é que eu vou dizer, não muito planejada, né? Porque o que aconteceu foi que na década de 80, Porto Alegre já era o terceiro polo publicitário do país, desculpe, o segundo polo publicitário do país, passava o Rio de Janeiro, porque aqui nós começamos a dominar muito a técnica de fazer comerciais em vídeo. Até então, os comerciais de televisão eram feitos em cinema, em película, e eram muito caros. E aqui, então, se formaram várias produtoras muito importantes de publicidade, né? E começaram a produzir em alta escala e em grande qualidade comerciais em vídeo. E logo em seguida, então, se formou a Casa de Cinema, né? E a Casa de Cinema passou, então, generosamente, como sempre fez, se faz até hoje, a produzir programas ou partes de programas ou dividir roteiros, né, com o núcleo do Guel Arraes na TV Globo, né? Então, para todos nós que já vimos fazendo cinema, curtas e curtas e curtas e curtas e curtas, e de graça, e de graça, e de graça, e na turma, vamos lá, turma e tal, parará, nós começamos, então, a receber chances de fazer participações em programas nacionais através da Casa de Cinema. E aí eu fui chamado várias vezes para fazer vários programas, tipo Dores para Maiores, tipo comédias da vida privada, várias coisas, até que surgiu a oportunidade de fazer um teste para uma pequena participação, pequeníssima participação, na minissérie Incidente Antares. Eu fui chamado pela Casa de Cinema e o início dessa série se daria na cidade de Pelotas, né? Então, eu fui fazer o teste e lá o Paulo José, que era o diretor da série, ele gostou do meu teste e me chamou, então, para o elenco principal. E eu passei a fazer um personagem muito importante na trama, que era um dos genros da Quitéria Campo Largo, que era a protagonista, que era a Fernanda Montenegro. Então, eu imediatamente já comecei contracenando com a dona Fernanda e era um elenco, quem puder olhar, só colocar no Google, né, Incidente Antares TV Globo, vai ver o elenco. Eu não vou me lembrar de todo mundo, mas estou te falando assim, ó, Paulo Betti, naquela época, né? Paulo Betti, Marília Pera, Jean Francisco Guarnieri, Cláudio Correia Castro, primeiro trabalho do Alexandre Borges, a Fernanda Montenegro, o Carlos Eduardo Dolabella, estou me esquecendo um monte de gente assim, realmente, e eu fui cair direto no meio dessas feras, né? E fiz, e aí tem até uma história muito interessante que eu conto, que sempre conto, nunca omito de contar, que é porque eu tenho tanta fidelidade, sou tão agradecido ao Grupo RBS, né? É porque eu fiz o teste aqui, voltei para casa, tinha feito as cenas e recebi um telefonema, de telefone fixo, evidentemente, não havia celular muito na época, né? Dizendo que eu deveria ir morar no Rio por 8 meses. Deu uma travadinha aqui. Espera aí. Travou para ti também? Só um pouquinho, gente, que eu não sei. Ó, tá voltando. Voltou. Agora voltou. Isso. Voltou. Mas estava me ouvindo, né? Não, trancou tudo bem na hora que tava falando ali de que recebeu o telefonema para morar 8 meses no Rio, Então, daí eu travou. não tinha condições. O que eu fiz? Eu liguei para a Márcia do Canto e para o Nico Nikolaevski, que moravam no Rio, e perguntei se eles me receberiam lá para morar 8 meses em casa. E eles tinham uma filha pequena, a Nina. E imediatamente disseram que sim, que não tinha problema e tal. Mas aí me ocorreu de procurar o presidente da RBS na época, o Nelson Sirotsky. Então fui até ele e fiz uma proposta absurda, né? Disse para ele que se a RBS me bancasse durante esses 8, 10 meses no Rio de Janeiro, com tudo pago, quando estreasse a minissérie,
eu prometia para eles que ia me sair bem, eu voltaria e prestaria serviços para eles até cobrir todos os gastos que eles teriam comigo enquanto eu estivesse no Rio de Janeiro. Passaram 3 dias, eu recebi um telefonema do Gilberto Perim, da Alice Urbim, na RBS TV, me dizendo que sim, que a RBS TV iria cobrir todos os meus gastos no Rio de Janeiro, e assim foi feito. E quando eu voltei, né, tudo, né, eu ia e voltava de avião toda semana, morava em hotel lá, tudo pago pela RBS aqui. E quando eu voltei, estreou a série, estreou com bastante sucesso, e então fui procurá-los para retribuir, né, aquela confiança que eles tinham demonstrado em mim. E recebi na verdade, um sonoro vai te fuder, do Nelson Sirotsky, entendeu? Não precisa me pagar nada, foi um prazer. E ainda me deram o primeiro troféu guri que eles tinham lá, né? Então, eu tenho eu sou um cara muito... tenho minhas convicções, assim, eu sou um cara que trabalho muito com a gratidão, né? Então, eu tenho muita gratidão à figura do Nelson Sirotsky, muita gratidão ao Grupo RBS em geral, que sem ele eu não poderia ter ido fazer o que eu fiz. Claro que eu fui um pouco astuto, né? Um pouco... foi um subterfúgio e tal, mas eles foram muito importantes na minha carreira, no início da minha carreira. Bom, a partir daí, então, eu passei a fazer vários trabalhos avulsos, assim, na TV Globo, até então que eu recebo o telefonema do Manuel Carlos me convidando para fazer a novela das 8, num personagem que ele dizia que era super controverso, porque ele sofria de impotência sexual, que era o tal do Viriato, que era broxa. E ele dizia que estava me ligando, porque tinha visto um filme que eu tinha feito com o Jorge Furtado, que era o Felicidade É, e que eu caberia bem no papel, mas que ninguém queria fazer o papel na Globo. E eu disse que eu quero. Eu sou ator, faço o que me mandarem. Se for para ficar bonito, eu vou ficar bonito. Se for para ficar feio, eu vou ficar feio. Se for para ser broxa, eu vou ser broxa. Se não for, sabe, eu vou fazer, eu quero fazer, eu vou fazer. E fui partir, então, para o Rio de Janeiro com um contrato muito bem assinado, em função dessa negativa dos outros atores de fazer isso, né? Foi aí que eu aprendi que aquela frase, vou defender o meu papel com unhas e dentes, ela é totalmente mentirosa, né? As pessoas ficam se defendendo do personagem, e eu, que me considero um ator de verdade, eu defendo os meus personagens. E defender o personagem é defender os defeitos do seu personagem. E assim foi que eu me tornei muito conhecido no Brasil inteiro, com esse personagem maravilhoso, e a partir dali começou a rolar filé com batatinha o tempo inteiro, né? Eu passei a ser chamado para muitos trabalhos importantes, novela das 8, das 6, das 7, novelas que concorreram ao Emmy, séries, minisséries. Eu fiz temporadas de Malhação, de Carga Pesada, enfim, eu só não fiz na Globo Grenal de cachorrinho amestrado, ou Fla-Flu de cachorrinho amestrado. E até hoje continuo fazendo meus trabalhos no Rio de Janeiro, todos eles vindos dessa primeira novela que eu fiz, que eu encarei esse personagem que seria tão controverso e que só me deu alegria, né? Não, é incrível. E esse personagem, eu lembro que a novela, eu era pequeno quando estava dando a novela, e eu lembro que foi muitas pessoas falavam sobre o Viriato, e daí a pessoa, mas porque o gaúcho, principalmente há 20 anos, a gente ainda tinha muito essa preconceito, o gaúcho sempre querendo, muitos gaúchos, né, sempre com aquela coisa de hombridade, como se isso estivesse relacionado, né, uma coisa completamente besta. E aí, eu até estava dando uma olhada agora no Google e vi uma matéria dizendo: ator do primeiro impotente das novelas vira comentarista de futebol. Então, olha como isso ficou marcado quando tu participou do Sala de Redação, ainda veio esse personagem com esse estigma dele e ainda virou matéria no UOL, ainda, né? Que Então, nós como... gaúchos, na verdade, desculpa te interromper, nós gaúchos, na verdade, éramos e somos, né,
Um povo muito preconceituoso, né, em todos os sentidos. E temos essa tarefa a fazer. Nós precisamos nos modificar. De alguma maneira, nós vamos ter que nos modificar. Quando naquela época, né, final da década de 90, né, início dos anos 2000, ainda se confundia virilidade com masculinidade. Né? E eu me orgulho muito de ter participado um pouco dos esclarecimentos que foram feitos para as pessoas em torno dessa doença que é a impotência sexual e de que é de tão fácil solução. Né? E te digo uma coisa, que eu fiz esse trabalho assim com uma tranquilidade, assim, porque eu era um cara, entendeu? Eu era um rapaz latino-americano, sabe, sem dinheiro no banco e vindo do interior, entendeu? Eu estava cagando e andando para isso, eu estava, cara, cagando mesmo para isso. Eu era casado já com a minha mulher, que é casada comigo até hoje, graças a Deus. Eu tinha 2 filhos já. Levava uma vida muito, muito, digamos assim, humilde, né? Em função de ser só um ator de teatro e tal. E, de repente, a minha vida mudou da água para o vinho. Eu passei bem. Os meus filhos começaram a ter uma vida melhor. E eu, como ator, me realizei muito na medida em que as pessoas acreditavam demais naquele personagem. E no momento que uma pessoa que está vendo uma novela é capaz de parar um ator na rua e conversar com ele como se ele fosse o personagem, é bingo, cara. É bingo, é gol de placa, é gol de placa, porque as pessoas estão acreditando naquilo que tu está fazendo, e isso aí completa o trabalho do ator. Então, todas as pessoas, eu quero dar esse recado hoje, que eu nunca dei para ninguém, vou dar hoje aqui. Todas as pessoas que achavam que estavam tirando sarro da minha cara, falando da broxice do Viriato, ou me chamando de Viriato, coisa parecida, elas estavam, na verdade, todas elas me fazendo o maior elogio que um ator pode receber. Quer dizer, eu fui tão convincente naquilo que eu fiz que eu sou capaz de fazer com que um imbecil acredite que seja verdade. Perfeito, perfeito. Foi um baita de um papel mesmo. E foi, como ele falou, foi bingo. Foi tiro certeiro ali, né? Que personagem ficou marcado e que coisa boa quando isso acontece, né? O bom de tudo isso é que ele ficou marcado, mas eu não fiquei estigmatizado, né? Por exemplo, tem atores que fazem um papel e não conseguem fazer mais nenhum outro, porque ninguém mais chama. Então, depois disso, logo em seguida, eu já fui fazer uma novela das 8, Esperança. Já caí na Casa das 7 Mulheres, fazendo um personagem épico. Logo em seguida, fui fazer uma outra novela das 8, onde aí a gauchada não lembra, mas onde eu comia a personagem da Daniela Vinitz, né? Então, graças a Deus, aquele personagem, o Viriato, ele só me tornou mais respeitado. Eu sou um ator, eu digo isso até com uma certa, não é mágoa, mas assim, um pouquinho de nostalgia e tal, mas eu sou um ator muito mais respeitado hoje no Rio de Janeiro do que em Porto Alegre. Né? Talvez porque as pessoas me encontrem na rua, é o Zé, o Zé, o Zé. Mas eu sou muito respeitado no Rio de Janeiro, como talvez até pela coragem de ter ido fazer um personagem que nenhum deles quis fazer. E eu faria mais 1 milhão de vezes. E se tu quiser me chamar para fazer um personagem filha da puta, fudido, feio, sujo, malvado, pode me chamar, porque eu sou ator e é para isso que eu estou aqui, para fazer isso, para fazer aquilo que eu não sou. Porque se eu fosse interpretar só aquilo que eu sei fazer, o que eu sou, eu não seria um ator, eu seria um impostor, né? Perfeito, perfeito. Tu falou da Casa Sete Mulheres e eu também foi um papel ali que eu tinha, Casa Sete Mulheres é de 2003, né? Eu tinha 11 anos e eu adorava o Chico Mascate, né? Que era o teu personagem. Como é que foi contar a história do Rio Grande do Sul, um pedacinho da história do Rio Grande do Sul para o Brasil inteiro? Foi muito legal.
muito legal. Primeiro que se formou uma família praticamente, né? Primeiro que toda a figuração era gaúcha, foi trazida do Rio Grande do Sul. As primeiras filmagens foram feitas aqui e logo em seguida todo mundo se transferiu para o Rio de Janeiro. Então a Globo alugou um prédio perto do Projac e botou toda essa gauchada lá. Então a gente se sentia em casa, né? Segundo que os atores e atrizes se entrosaram muito nesse processo e são amigos até hoje, muito amigos até hoje. Tanto que nós comemoramos sempre a, a, o aniversário da Casa das Sete Mulheres, né? Todo ano, né? Esse ano, infelizmente, acho que não vai dar, em função da pandemia, mas todo ano o Tarcisinho, o Thiago Lacerda, o Werner e eu, a gente reserva uma mesinha no barranco e vai lá comemorar mais um ano da Casa das Sete Mulheres. Que é uma super história, né, do livro original da Letícia Verchovsky, mas que também foi bebê muito na obra do Tabajara Ruas, que são os Varões Assinalados. Então, muitas daquelas cenas de batalhas e tudo mais foram tiradas dali. No meu caso, que era um elo, né, de ligação entre as tropas farroupilhas e as tropas imperiais, e que tinha um bordão muito interessante, que o Chico Mascate sempre dizia: quem peleja, quem mercadeja não peleja, que é uma coisa muito verdadeira, né? Quem faz comércio não pode ter lado, né? Ele era farroupilha e tal, tudo mais, mas ele se relacionava bem. O mais engraçado é que tinha muito da gauchada aqui, que pegava muito, era dizer que, poxa vida, desde quando se vai a Pelotas passando por São José dos Ausentes? Olha o que os caras ficam pensando, velho. A indústria do hater do Brasil, né, do hater na internet, já naquela época já existia. E aí eu recebi uma carta muito desaforada, um e-mail na época, muito desaforado, dizendo que era uma barbaridade que eu colaborasse com isso, né? Né? E aí eu mostrei para o Werner, e o Werner disse: pô, tem uma saída espetacular. Toda vez que disserem que não se passa por Cambará do Sul, São José dos Ausentes, aqui nos altos, né? Como é que chamam? Os altos da Serra, né? Os aparados da Serra, né? É isso, né? Para ir para as portas, tu responde como eu respondo. Deixa de ser burro, cara. Isso era estrada velha. Que aqui tem muito, né? Muito estrada velha. Onde é que tu vai para Capão? Pela estrada nova ou pela estrada velha? Então ali era estrada velha. Muito bom. Só deixa eu ler uns comentários aqui para eu não me perder aqui, depois a gente não falar. O Luiz Felipe disse bacana, que ele é muito fã dos teus trabalhos como ator. O Antônio Borowski diz excelente oportunidade de conhecimentos. O Guilherme Suman dizendo que no NetNow e no Oi TV tá a cabeça de Gumercindo Saraiva. Pode o pessoal procurar lá. A Jair Sutelo está dizendo que o filme é excelente. Eu não acredito que seja a cabeça de Gumercindo Saraiva que ela está falando. Sim. Deixa eu ver aqui, o que mais que tem? A Kiane Sotelo dizendo Zé Vitor e Leonardo Machado, dois grandes artistas do nosso estado. O Guilherme Suman também diz: o Léo tem grande influência por eu ter me dedicado a começar a carreira no audiovisual. Um salve a este anjo. O Jefferson Silveira dizendo: Leonardo, meu grande irmão. O Diego de Lima faz muito bem sempre. A Jari dizendo muito que bem, baita ator. Tá. Por Amor foi incrível. Não. O núcleo era ótimo. Parecia uma. Não, peraí. Laços de Família. Laços de Família. Que ele se confundiu. Depois eu fiz outra novela com o Manuel Carlos, das 8, que eu não me lembro o nome agora. Mas não era Por Amor. Foi a que veio depois de Por Amor. Por Amor foi o Marlon dizendo: já vi muitos trabalhos do Zé Vitor, incríveis. O Luiz Felipe está perguntando se tu prefere teatro ou TV. Cara, eu prefiro TV. Teatro é muito bom, né? Teatro é uma delícia. Mas teve até um pedaço da minha vida que eu preferi o teatro, né? Aí depois, aquela coisa de não ter fim de semana, não poder ir ao jogo,
e de estar trabalhando exatamente no momento que está todo mundo se divertindo no sábado, no domingo, eu prefiro fazer TV. TV e cinema. Se ele me perguntasse entre cinema e TV, eu diria para ele ainda cinema. Né? Que cinema é do caralho. Velho. Quem tem, o ator que tem a oportunidade de fazer cinema é como, entendeu? É como tomar um LSD e não voltar. Entendeu? É muito legal. É muito legal. É muito legal mesmo. Então, mas eu adoro fazer televisão. Gosto muito de fazer. Mas hoje, mais do que teatro. Se me perguntasse há 10 anos, eu diria que era o teatro. Perfeito. E falando em teatro, né? O Homens de Perto acabou virando uma das. Atualmente, talvez seja um dos trabalhos mais conhecidos do Rio Grande do Sul no teatro, né? É um fenômeno e toda vez a gente vê publicidade de vocês três, sempre são rostos muito conhecidos. Pretende dar segmento? Vai vir um Homens de Perto 3? Qual é o próximo passo aí dos Homens de Perto? O Homens de Perto já tem 4 versões, tá? Essa última, essa mais recente versão que houve, foi justamente para adequar os Homens de Perto ao caos, digamos assim, político nacional, né? Mas o Homens de Perto tem uma virtude muito grande. O Homens de Perto ele explodiu logo depois da Casa das Sete Mulheres, justamente porque nós não queríamos fazer um espetáculo para explodir. Nós voltamos, eu e o Oscar, do Rio de Janeiro, e dissemos, pô, vamos fazer alguma coisa para a gente se divertir. E aí nós fomos buscar lá na década de 40 uma linguagem que não se lembrava mais no Brasil, que era a linguagem do teatro de revista, que foi proscrito no Brasil e proibido junto com o Cassino da Urca. Né? Isso lá na época do Getúlio Vargas e tal, das vedetes e tal. E fizemos, se vocês observarem Os Homens de Perto, ele é um espetáculo de dança, de música, de quadros e de vedetes. Né? Então sempre tem é exatamente o teatro de revista. E nós de uma certa maneira, nós fomos nós fomos corretos, porque um fenômeno teatral ele não dura para sempre. Né? Então, quando nós percebemos ali pelo 12º, 13º ano de Homens de Perto, que ele tinha feito um platô e que a gente não ia ter mais grandes plateias nos assistindo, nós passamos a fazer apenas 1 ou 2 temporadas por ano. Uma certamente no Porto Verão Alegre e a outra eventualmente no Teatro São Pedro, uma temporada curta de 3 dias. Então, os Homens de Perto eles continuam, eles estão há 17 anos, mas não mais em temporadas regulares. Para te ter uma ideia, no auge dos Homens de Perto, o Homens de Perto já foi visto por quase 2 milhões de pessoas só no Rio Grande do Sul. Né? No auge dos Homens de Perto, nós chegamos a fazer 14 semanas, de terça a domingo, num teatro de 700 lugares lotado. 14 semanas de terça a domingo. Então, a gente teve que entender que ele não tinha mais esse fôlego, né? E vai agora adaptando, porque nós temos tantas cenas nos 3 Homens de Perto que nós fizemos, que nós podemos brincar. Coloca a cena das mulheres na psicanalista aqui, junto com a dos milicos aqui e tal, e forma um Homem de Perto. O que nós fizemos no mais recente Porto Verão? Nós fizemos o original. Porque nós demos conta que há 17 anos, as pessoas que tinham 10 anos e não foram ao teatro estavam com 27. Pô, foi um sucesso, cara. Os Homens de Perto original foi um sucesso de novo, entendeu? Lotamos novamente, mas sempre respeitando poucos dias durante o ano, porque não tem mais aquele apelo que tinha, a linguagem já mudou, o que as pessoas procuram já é outra coisa, enfim. Essa aí Perfeito. O Rodrigo Russomano está dizendo, Zé querido, saudades todos os dias. O Rodrigo Russomano é o pai, né, na verdade, do meu neto emprestado. Né? É o pai do Bento. O Rodrigo é meu amigo há muitos anos, né? A Mari, esposa dele, foi colega da minha filha no grupo RBS, e eles tiveram o Bento, e eu brinco com eles que o Bento é meu neto emprestado. E logo agora começa a pandemia e eu não posso ver o Bento. Então, é uma pena. Falando em pandemia, como um colorado que um pouco fanático que tu é,
Como é que tá vendo aí essa volta do Gauchão pro Acho um dia absurdo, 23? acho um absurdo. Acho uma barbaridade, um absurdo. Acho, sabe? Futebol é que nem teatro, cara. Não acontece sem plateia, sabe? Para o futebol ser completo, tem que ter 22 jogadores, uma bola e um monte de retardado que nem eu em volta gritando, berrando, xingando. Senão não é futebol, cara. Senão porra. É o que eu fazia quando eu era guri ali no Tamandaré, no Almirante Barroso, entendeu? É, Então, e por outro lado, a gente está no meio da pandemia, cara, sabe? Porra, nós vamos continuar negando isso? Que espécie de ser humano nós somos que ignoramos que nós podemos contagiar uma pessoa com um toque de mão? Bah, eu não quero ficar amargo nem azedo, mas eu acho uma barbaridade recomeçar o gauchão assim, só por recomeçar. Aí vamos pro raio que o parta. tem razão, totalmente é absurdo, né? Mas eu queria perguntar só para saber de um colorado que é bem fanático, o que tava pensando Eu disso, sou mas que muito bom que... fanático pelo Internacional, tá? Mas eu não sou daqueles caras que vivem futebol 24 horas por dia. Eu sofri muito quando fui fazer o sala de redação. Fui fazer o sala de redação por um convite pessoal do pessoal da RBS, que eu não tinha, por gratidão, como recusar, mas foi uma época muito complicada na minha vida, porque eu era obrigado a discutir futebol com uma paixão que eu não tenho no dia a dia. Eu não dedicava, quando eu fui fazer o sala de redação, fiquei 3 anos lá, eu não dedicava mais do que 5 minutos por dia para falar de futebol. Eu sou daquele torcedor que vai a todos os jogos do seu time, né? Eu saio de casa, vou para o jogo, assisto o jogo, grito, esperneio, xingo o juiz, faço tudo, pego meu carro, volto para casa e acabou. Eu não dedico mais 1 minuto àquilo. Então as pessoas podem pensar, porque futebol é uma coisa muito séria. Tu pegar um Twitter da vida, tu vai ver um perfil qualquer lá, que o cara só fala de futebol. O mundo está caindo e futebol. O presidente está fazendo merda, é futebol. É tudo futebol. E eu, porra, eu adoro futebol, adoro assistir futebol, não só do meu time como dos outros, vou a todos os jogos do meu time, mas é impossível eu dar uma corneta em um adversário. É difícil, olha, é muito difícil, tu nunca vai ver eu ligar para um amigo gremista ou encontrar um amigo gremista na rua depois de um Grenal vencido pelo Inter e dizer uma corneta. Eu não me interesso por esse tipo de discussão. Eu acho que o futebol tem que ser mais divertido. Ele tem que nos divertir mais. Loucura mesmo, né? O Brasil normalizou 1.200 mortes por dia como se não fosse nada, né? Eu queria saber de ti até o que tu acha disso. Como é que a gente pode... Tá ouvindo São Paulo, porra. Aqui em Porto Alegre mesmo, no Rio Grande do Sul, nós estamos no pico da pandemia, gente morrendo à torta e à direita, uma tristeza geral, e os caras preocupados, entendeu? Não tem. Sabe? Pô, eu vejo às vezes as pessoas dizendo, porra, tem que abrir logo tudo, mas pare um pouquinho, velho. Calma. Mas a economia, a economia fudeu no mundo inteiro, fudeu a economia, entendeu? Não tem economia, Exatamente. Tem que reinventar, vai ter uma nova economia. Né? Então nós temos que ter paciência e muita responsabilidade. Essa é a minha opinião. Quem quiser os haters que quiserem me xingar, porque sabe que hoje as discussões elas são assim pela internet, né? Antigamente, civilizadamente, eu dizia assim: olha, eu discordo da tua opinião e a minha opinião é essa. Hoje em dia a minha opinião é essa e eu discordo da opinião, viu, seu filho da puta? Pior que tá complicado mesmo. Esse ambiente da internet está cada vez mais tóxico, né? A gente tem que fazer um grande esforço para manter a sanidade nesse período de quarentena e com acesso à internet e toda essa loucura acontecendo. Mas, Vitor, a gente vai bater 1 hora de live, tá? Eu quero te agradecer muito por ter participado com a gente. Poxa, fiquei muito feliz de ter aceitado o convite e espero que a gente possa, em outras ocasiões, retomar, ter outras conversas também. Eu que agradeço. Poxa vida, essa questão do isolamento voluntário, né?
Só não tem a tornozeleira, né? Na verdade, para ser uma prisão domiciliar. Mas ela eu queria... Estamos de volta. O Instagram derrubou a live sem avisar que o tempo estava acabando, né? Eu estava contando aqui no relógio e aí o Instagram, pum, derrubou sem mais nem menos, sem botar o contador dessa vez. Vamos esperar o Zé Vitor voltar, que a gente estava no encerramento da nossa live e acabou caindo ali. Só um pouquinho, deixa só o Zé Vitor voltar aqui para a gente poder encerrar a nossa live de sábado aqui do Sala Crítica, que foi uma conversa muito legal com o Zé Vitor Castiel. E deixa só ele voltar aqui agora para a gente... Deixa eu avisar ele aqui que estamos de volta de novo. Aqui. Instagram é muito difícil, né? Tentar conseguir fazer em 1 hora a live. Zé Vitor aqui para a gente finalizar a nossa live. Aí. Opa, eu só para completar rapidamente, eu queria dizer para as pessoas que tenham bastante paciência, vão precisar de paciência. Nós estamos num momento muito crítico, estamos no ápice das infectações, né, no Rio Grande do Sul. As autoridades governamentais foram muito bem, tomando cuidado antes da primeiro óbito, mas mesmo assim nós, como população, falhamos um pouco, na medida em que não acreditamos muito e nos jogamos para a rua e fomos para, digamos assim, não cumprimos muito o isolamento social. Acho que essa é a hora da gente fazer isso. Eu queria agradecer as tuas palavras, muito obrigado, foi super legal conversar contigo aqui, e eu estou sempre à disposição para quando precisar, tá bom? Perfeito. Zé Vitor, antes de sair, só deixa eu te perguntar, o que tu anda assistindo, consumindo de filmes, séries, novelas, o que tu tá assistindo na quarentena aí, já para dar dica pro pessoal aí que tá procurando entretenimento nesse período. Tá, cara, assim, eu tenho visto, sabe, eu sou super popular nessas coisas. Eu poderia dizer assim, não, eu estou vendo Cidadão Kane. Não, na verdade, eu estou vendo só porcaria, só porcaria. Mas eu me viciei numa série chamada The Good Fight, que é uma continuação de uma série chamada The Good Wife. Uhum. E é produzida pelo Ridley Scott, tá? E é viciante, cara. É viciante. Eles falam sobre os Estados Unidos de hoje, falam sobre o Trump de hoje, eles estão vivendo os mesmos problemas que nós aqui no Brasil, né? Estão surfando numa onda muito parecida que a nossa aqui. E é uma série muito legal, muito crítica ao governo Trump, e muito legal. Eu recomendo a todo mundo. E é isso. Eu tenho lido bastante, tenho assistido essa série, e tenho tentado trabalhar bastante também durante o dia, não ir para o lazer durante o dia, né? Tentar trabalho durante o dia e ir para o lazer à noite. Perfeito. A Mari Ortiz está mandando uma palminha aqui. Mari Ortiz, que é minha mãe, que está assistindo a live, ela se operou ontem, Zé Vitor. Ela é muito tua fã e pegou e disse, vou ver a live por causa do Zé Vitor aí. Querida, tá. Espero que ela se recupere rapidamente, né? E muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço por ter participado da nossa live. Até uma próxima. Tchau. Grande abraço, querido. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau.